Política sobre meio ambiente. Pessoal, eu nunca falo sobre política, né? O pessoal que acompanha o canal aí sabe que eu não falo sobre política. Seguindo o raciocínio do meu amigo aí do canal, inscrito, ele falou que quando a pessoa não entende de qualquer assunto, é melhor não comentar se você não sabe do que está falando, né? Eu concordo com ele plenamente, por isso sobre política eu não tenho muito sobre o que debater, né? Mas eu não sei se o sol já está cozinhando meus neurônios, né? Vim mais uma vez trazer água para as mudas, como sempre, esse projeto de rearborização aqui. Mas eu teria uma ideia, apesar de morar numa região que não chove, praticamente fica um ano sem chover, e a gente já está aí para 8 meses, teve uma chuva recente aqui, mas a luta para sobreviver nessa região do Nordeste é muito difícil, né? Muito complicado, por isso que as pessoas aqui, a maioria das pessoas não tem a cultura de plantar árvores, principalmente na época das chuvas e pior ainda na época da seca, né? Na época do verão. Por isso que me veio na cabeça aqui, não sei se o sol já está fazendo efeito, né? Mas a minha opinião seria para o Ministério do Meio Ambiente, né? Não sei se em alguma região do Brasil tem isso que eu vou falar, né? Mas aqui para o sertão seria uma boa ideia criar um auxílio meio ambiente, auxílio natureza. Seria um tipo de auxílio para pequenos agricultores, né? Que tivesse a intenção, né? Tivesse a vontade de plantar árvores, mesmo no período de seca, né? No período de verão. Tivesse um incentivo do Ministério do Meio Ambiente, né? Um auxílio para que as pessoas tivessem a responsabilidade de plantar, porque só assim eu acredito que incentivaria mais as pessoas, porque eu sinceramente, eu não acredito muito na questão de palestras em sala com ar-condicionado, né? A minha opinião, deveria ser investido mais na prática, encarando o sol, conhecendo as dificuldades das pessoas, procurando incentivar as pessoas a ter a cultura de plantar árvores também aqui no Nordeste, né? Porque a gente sabe que o pessoal sempre procura só produzir na época das chuvas, quando chove, né? E aí, no período do verão, apesar de não ter chuvas, não ter água, as pessoas não têm o interesse em plantar árvores. E aí o Ministério do Meio Ambiente tivesse um auxílio para pessoas que tivessem a responsabilidade de fazer acontecer, né? É claro que isso envolve um projeto, envolve muita elaboração, né? Mas teria que ter um cadastro com pessoas que quisessem elaborar esse projeto, né? Ter fiscalização para cada agricultor que fosse feito o cadastro, ter um total de árvores, ou cada árvore que fosse sendo plantada ser cadastrada, ter fiscalização sem aviso, né? Fiscalização surpresa em cada propriedade, para verificar se aquela pessoa estaria fazendo corretamente aquele aplicação daquele auxílio, né? Ó, aqui são mudas que a gente tá plantando aqui há bastante tempo. Aqui a gente só está contando com a força de Deus no nosso coração de continuar com esse projeto e o apoio das pessoas que acompanham a gente no canal, né? Porque de outra forma aqui a gente não tem incentivo. Às vezes a pessoa acha até que a gente não tem o que fazer por estar fazendo isso aqui. Tem muita gente que acha que a gente não tem o que fazer aqui na roça e por isso está plantando mudas no meio da mata, né? Plantando mudas em áreas degradadas. Mas o pessoal que apoia a gente sabe que é interesse da gente fazer a nossa parte pelo planeta, né? Plantando árvores nesses locais degradados, né? Pequena propriedade. Mas, na minha opinião, não sei se em alguma região do Brasil tem esse tipo de projeto, mas pelo menos aqui no Nordeste, se tivesse um tipo de auxílio para pequenos agricultores. Seria um auxílio onde as pessoas que tivessem propriedades assim, que tivessem interesse em fazer esse projeto, cadastrar as árvores, ter auxílio do governo para comprar as mudas, aí teria fiscalização, avaliar o local, fazer todo aquele projeto e ver se a pessoa teria estrutura para desenvolver, né? E também facilitasse por meio de incentivo para as pessoas também ter esse interesse de plantar árvores, né? Não só no período de chuvas. Mas já falei muito, né? Como disse nosso amigo aí, se você não entende do assunto,
melhor não debater, né? Então, você que entende de política, me desculpe se eu estiver falando besteira, mas vamos seguir o vídeo, vamos ver como é que tá nossas mudas aqui, inclusive as castanholas que eu plantei no vídeo anterior, vamos ver como é que tá, se tá desenvolvendo, né? Então, pessoal, deixa aquele joinha, segue o vídeo até o final aí, deixa os comentários aí na sua região, se tem algum auxílio do meio ambiente aí para as pessoas incentivar a plantar árvores. Porque se for depender só da vontade mesmo das pessoas, principalmente em regiões secas, vai ser difícil, viu? Mas vamos pedir a Deus que toque no coração de cada um e vamos cada um fazer a sua parte pelo meio ambiente, né? Vamos ver como é que estão nossas mudas, pessoal. E os bodes já estão passando ali, ó. Então, graças aos contribuintes aí que ajudaram, a gente cercou essa área, agora os bodes passam por fora, caçando alimento. Se eles passassem aqui e vissem um pé de planta desse aqui, já era. Antigamente eu mostrava isso aqui, ó, os bodes passando aqui por dentro. Mas agora eles passam por fora. O pessoal que acredita no trabalho da gente se reuniu, a gente comprou o arame aí, né? O pessoal contribuiu, a gente comprou o arame e agora os bodes passam por fora, só olhando as plantas. Mas e aí, pessoal? É possível incentivar as pessoas a plantar árvores? Apesar que o sertão é complicado, viu? Tem que ter muita força de vontade para plantar árvores em locais secos. Mas e aí, com muita luta, sem desistir, a gente já consegue ver o verde aí no meio da mata seca, né? Faz mais ou menos 8 dias que choveu aqui, uma chuva fina. Olha o pássaro cantando ali. Mas, pelo menos o pessoal disse que se chover agora no mês de outubro, aí não vai chover mais para frente, né? Seria um inverno fraco, se chover bastante no mês de outubro. Então diz que quanto mais chover para frente, de novembro para dezembro, aí o começo do ano é melhor para chuvas. Porque o ano passado choveu cedo, a gente plantou e não choveu mais o esperado e acabamos perdendo a plantação, né? E a gente tá esperando que daqui para novembro, dezembro, chova. Ó, o pássaro que tá cantando ali, eu não sei. Não vou conseguir filmar, que tá no meio da mata, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas aqui a gente tem essas plantas aqui, pessoal, que foi luta. Eu tava fazendo um cálculo mais ou menos, pessoal, de 5 anos mais ou menos que eu tô tentando rearborizar essa área, devido aos contratempos aí de ser uma área aberta, muitos problemas que a gente enfrenta nessa região. Eu acho que de 5 anos que a gente tá tentando rearborizar isso aqui, se contar os meses que choveu, seria de 6 a 7 meses, 8 meses, dentro de 5 anos. Então o período que seria para uma muda se desenvolver, que às vezes eu vejo aí nos vídeos o pessoal dizendo que com 6 meses já tem mudas de plantas já grandes desenvolvendo, é o período que a gente tem de chuvas aqui, em 5 anos. Então é complicado. E esse ano praticamente choveu acho que um mês ou dois, e até agora a gente está trazendo água no balde para colocar nessas mudas. Então por isso que eu acho que é difícil incentivar as pessoas a plantar árvores no local seco, né? A não ser com um incentivo de um auxílio. Porque às vezes eu vejo falar de palestras aí, incentivando as pessoas, mas eu acho que se não for na prática, não vai não. Tem que ter um incentivo, infelizmente. Os nossos pés de jardim e, e os bodes seguir viagem. Pessoal, deixa eu mostrar o embuzeiro ali como tá. Aqui no tronco do embuzeiro tem até esse capim que tá verde, as folhas, né? Eu coloco água nele. Mas depois da primeira chuva ele começou já a sair folhas. Eu também estou colocando água, né? Eu não sei se ele já vai começar a florar. Eu não sei a partir de quantos anos começa o embuzeiro a florar, né? Mas aqui foi um pé de embuzeiro que minha irmã de Deusa Maria me deu. E aí foi plantado aqui. Na época era um local aberto, por isso que eu improvisei um cercadinho, né? Assim porque eu comecei a desmanchar ele para aproveitar esse arame, né? E agora já está cercado a área toda. Mas aqui foi complicado, né? Porque era uma área aberta, os bodes
comia, não deixava desenvolver, aí ele saía novos galhos. Como aqui, ó, tá saindo esse aqui. Não sei se eu deixo que tá baixinho, né? Ele já tá crescendo aqui em cima. Mas aí ele ia saindo galho até que chegou nessa altura aí. E agora tá saindo folhas. Não sei quando ele vai começar a produzir imbu, né? Mas vamos continuar aí. Vamos ver nossas castanholas, pessoal. O vídeo já tá ficando longo. Eu já falei demais. Vamos ver como é que tá as castanholas que foi plantada no vídeo anterior aí. E aqui tem muita coisa para fazer ainda. E se chover, melhor ainda, né? E aí a gente consegue trabalhar mais animado. Os pés de pluméria de Aparecida aí. Minha esposa trouxe esses 2 pés de pluméria para cá. E são resistentes, viu? Agora frutíferas aqui é complicado. Eu já trouxe até pé de goiaba para cá, pessoal. Já plantei pé de goiaba, mas não resistiu. Não sei se eu tento novamente. O pessoal até já comentou aí para plantar espécies frutíferas, mas aqui só dá certo se for alguma espécie bem resistente. Porque aqui é muito quente. Tem uns bicho-pau que vem no período das chuvas, come tudo. Nossa pata de vaca ali, ó. Lutando aí, tem mogno africano. Vamos ver aqui nossos pés de castanhola. Ó, pessoal, como eu falei, tem o bebedouro de pássaros ali. Não sei se devido ser água salobra, não tá secando água como era antes. Água boa, né? Talvez seja por causa da água salobra, mas tá sempre trazendo aí. E olha aí, pessoal. Olha a nossa castanhola aí. Já coloquei água. Mas comparado quando veio pra cá, eu tô animado. Já saiu folha nova, viu? Saiu folha nova, tem umas folhas que foi as que vieram, meio amarelada. No outro ali até caiu folha. Mas dá pra ver que tá se desenvolvendo. Como eu falei, não coloquei mato próximo ao tronco. O pessoal fala para usar compostagem também, mas aqui não dá certo porque o cupim procura umidade. Principalmente se tiver... A compostagem eu já tentei e foi um atrativo para o cupim. A água assim até nem tanto, não sei porquê. Não sei se é porque não tem mato, cobertura, né? Mas ainda corre muito risco de criar formigueiro, cupim. Mas eu coloquei só a terra mesmo aí, ó. Trouxe a terra lá do sítio, não tem pedra. Mas olha aí as folhas novas que tá saindo. Depois foi plantada. Uma folha ali caiu já, né? As folhas que vem nela. Mas agora que tá saindo folha nova, agora é manter a água aí. Até chover. E não sei se dá pra captar no áudio aí, mas a siriema tá cantando forte aqui perto. A cigarra. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar acreditando na humanidade aí. Fazendo a nossa parte pelo planeta. E é isso, pessoal. Espero em Deus continuar com essa luta aí, fazendo a minha parte, né? Às vezes a gente fala coisas aí sem ter muito conhecimento. Peço desculpa às pessoas que talvez não gostaram da minha ideia, da minha opinião. Mas eu espero contar com o apoio de cada um que está sempre acreditando no trabalho da gente. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, deixa aquele joinha, comente, compartilha aí para a gente sentir aquele apoio das pessoas. E a gente vai continuar aí firme e forte aí até começar as chuvas novamente, para a gente ter mais um alívio aí na situação da seca por aqui na minha região, né? E aí fica essa dica aí, para quem sabe a classe política aí, independente do partido, né? Seria uma coisa determinada aí para a humanidade que tivesse esse pensamento sobre o meio ambiente, né? Incentivar as pessoas a plantar árvores em locais degradados, né? Para a gente mudar a paisagem do nosso planeta. E é isso aí, pessoal. Gostou desse vídeo? Deixa aquele joinha. Aguarde, logo logo tem mais. Espero que a gente logo logo mostre vídeo de chuvas aqui na nossa região. A gente vai estar sempre mantendo o canal aí nativo, né? Então, forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.